Lucas capítulo 8, peço que os irmãos cheguem até lá. Lucas capítulo 8, por gentileza, a partir do verso 16 até o verso 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vieram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Ele, porém, respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar. Senhor, te rogamos nessa noite que o Senhor venha falar ao nosso coração, que eu não seja empecilho para a compreensão, mas que tenhamos ouvidos atentos a ouvir e colocar em prática aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Se necessitamos de arrependimento, que possamos nos quebrantar diante de Ti. Como cantamos, aqueles que têm coração quebrantado, o Senhor ouve através da oração. Então pedimos nessa noite, Senhor, nos quebranta, nos leva para mais próximo de Ti, nos faz ouvir, e que possamos não endurecer o coração. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, vamos dar hoje continuidade às parábolas, né? E hoje a gente vai trabalhar a parábola sobre a importância de refletir a verdade de Deus na nossa vida. Ouvir é uma qualidade importantíssima, né? A Bíblia diz: aquele que se precipita no falar é mais esperança para o tolo do que para ele. Muitas vezes nós não sabemos ouvir. Nós gostamos muito de falar, mas pouco ouvir. Mas ouvir é uma qualidade importante. Saber ouvir conselhos tem muito valor. Um filho, um jovem que não ouve conselho, eles acabam sofrendo o que não precisavam sofrer. E não apenas filhos e jovens, mas qualquer pessoa. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, ouvir, irmãos, é uma importante qualidade ou característica daqueles que querem caminhar junto com o Senhor na vida cristã, né? Ouvir nos traz grandes benefícios. Ouvir conselhos bons, ouvir os pais e ouvir o Senhor, irmãos, traz benefícios não apenas temporais, mas eternos. Se é importante a gente ouvir conselhos sábios, quanto mais ouvir a voz do Senhor, não é verdade? Quanto mais ouvir a palavra de Deus, então traz resultados eternos. Na palavra de Deus existem várias exortações do Senhor acerca de ouvir. Em Marcos capítulo 9, versículo 7, Marcos capítulo 9, versículo 7, na transfiguração, Deus fala o seguinte, Marcos 9, 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. A quem nós temos que ouvir? A Cristo Jesus. Nós deveríamos ouvir. Ouvir aqui, entenda-se, irmãos, não apenas ouvir de ouvido, né? Que muitas vezes até os nossos filhos ouvem de ouvido e passa por um e sai pelo outro. Mas ouvir aqui é atentar para o que está sendo dito, é se submeter àquilo que está sendo dito. Aí a gente faz uma pergunta: a quem nós temos ouvido? Se nós temos que ouvir a Jesus Cristo, e Ele se revela por meio da sua palavra, a quem nós temos ouvido? A quem nós temos dado atenção? Essa é uma importante pergunta que nós deveríamos saber responder. Muitas vezes nós ouvimos os nossos amigos, nossos colegas, ouvimos o mundo, ouvimos qualquer pessoa, mas não ouvimos o Senhor Jesus Cristo, né? Em Hebreus tem uma frase que se repete várias vezes no livro de Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz... Vamos fazer um coral, irmãos? Se hoje ouvirdes a sua voz...
Olha só, irmãos. Então, nós deveríamos, irmãos, atentar à voz do Senhor, né? Na palavra de Deus, nós notamos muitas vezes sobre Israel sendo rebelde em relação a ouvir o Senhor. No Salmo 81, versículos 11 em diante, diz o seguinte: olha o que esse salmo fala acerca do povo de Israel. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Irmãos, imagine Deus dizendo isso. O meu povo não quer me ouvir. Às vezes a gente pode pensar assim, o povo de Deus é aquele povo que ouve a Deus, né? Mas pensa num povo mal ouvido, vamos dizer assim. Se tem um povo que... O mundo a gente já sabe que não ouve, mas se espera que o povo de Deus ouça o próprio Deus. Espera-se que os nossos filhos ouçam a nossa voz e nos obedeçam, né? Então o que se espera dos filhos de Deus? Que eles possam ouvir a voz do Senhor. Mas aqui o versículo 11 diz: o meu povo não me quis. E aqui é uma atitude ativa. Ele não quer ouvir a Deus. Tem pessoas que olham para a palavra de Deus, para aquilo que a palavra de Deus diz, e se aborrecem com aquilo que Deus diz. Eles não querem ouvir. Versículo 12: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Irmão Suênio sempre diz o quê? Olha, eu tenho... a minha oração é que Deus não me deixe fazer o que eu quero, né? Não deixe eu viver do jeito que eu quero. Interessante, irmãos, quando rejeitamos das características de juízo de Deus sobre a nossa vida, sabe o que é? Pois faça. Você quer? Faça. E deixe você fazer aquilo que você quer. Enquanto Deus está nos exortando, enquanto Deus está nos corrigindo, é como se estivesse dando chance para o quê? Para que a gente pudesse se arrepender, para que a gente pudesse perceber e não ser disciplinado por Ele. Em 1 Coríntios 11 diz o quê? Se ouvíssemos, não seríamos julgados, né? Então ele está dizendo aqui: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Nosso coração é corrupto. Encerramos uma série de estudos sobre o coração aqui na escola bíblica, né? E o nosso coração, as nossas afeições, os nossos pensamentos, eles são o quê? Corrompidos. E a coisa mais triste é quando a gente é levado pelo coração. É quando a gente é levado pelo sentimento e não pela palavra de Deus. Irmãos, aqui o Senhor deixa Israel andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Aí versículo 13. Ah, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Ah, eu me lembro da frase de Cristo, ele olhando para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quis te ajuntar com uma galinha junto a seus filhotes, mas você não quis. Deixa a sua casa desolada, porque você não sabia que meu dia era chegado. E vocês não me verão mais, Jerusalém, até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, percebam, irmãos, a insistência no pecado, vimos isso quarta-feira passada. A insistência no pecado promove o quê? Você quer viver desse jeito? Viva, meu filho. Depois de muitas exortações, depois de muitas correções de Deus, né? Se você quer viver, aí ele faz o quê? Viva. Isso é o quê? Juízo, irmãos. Isso é disciplina de Deus. Nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. É isso que a Bíblia fala. A lei da semeadura. Aquilo que nós semearmos, aquilo colheremos, né? O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 9, ele diz o seguinte acerca de Israel: porque povo rebelde é este, Isaías 30, versículo 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Essa era a característica. Quarta-feira, no culto de oração, nós estávamos trabalhando Provérbios 29, 1. A gente está trabalhando nas quartas-feiras a leitura anual, né? Então estamos passando por toda a Bíblia. E alguma leitura daquela semana a gente faz uma meditação. Quarta-feira foi Provérbios 29, 1, que fala sobre a pessoa repreendida várias vezes endurece a cerviz, ele será quebrado sem que haja cura, né?
E falando sobre a importância da mudança nas nossas vidas, diante das exortações do Senhor. Se não houver mudança na nossa vida, transformação, o resultado que a Bíblia nos diz, nos informa, é o quê? Um endurecimento do nosso coração, levando à disciplina do Senhor, né? Então, irmãos, nós deveríamos parar assim e pensar um pouquinho. A gente está fazendo a leitura anual, a gente está fazendo nossas meditações. Você se pergunta, eu estou mudando? A minha vida está sendo mudada, porque senão, irmãos, se a nossa vida não está sendo mudada, possivelmente a gente está tendo o quê? Um coração que está sendo endurecido, se tornando insensível para a palavra de Deus e nos tornamos indiferentes à palavra de Deus. É muito perigoso a gente estar diante da palavra de Deus e não ser mudado, transformado por ela. A gente se acostuma com a exortação. Sabe um filho, quando você corrige a primeira vez e ele não ouve, se ele continuar daquele jeito, se você não disciplinar, toda vez que você falar vai ser do mesmo jeito. A gente pensa que isso não acontece conosco em relação à palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, você pensa assim na primeira vez, eita rapaz, eu preciso mudar. Aí você não mudou. Aí você vai se acostumando com a exortação, você vai se acostumando em viver no pecado, seu coração vai se tornando insensível. Aquilo que lhe trazia vergonha, você se torna o quê? Sem vergonha. Você não tem mais vergonha, pudor. Aquilo não mais lhe envergonha, quando deveria ser motivo de vergonha. Então é muito perigoso, irmãos, a gente estar ouvindo a palavra de Deus e se acostumar com a palavra de Deus e não ser levado ao arrependimento, e não ser entristecido pelo pecado. Então Jesus aqui nessa parábola, irmãos, ele vai desafiar aqueles que se colocam como discípulos para terem cuidado como escutam e o que fazem com aquilo que escutam. Essa parábola vai nos falar um pouco disso, né? Nós devemos ouvir e agir baseado naquilo que ouvimos. O verdadeiro discípulo não esconde a verdade em sua vida, não esconde o evangelho. Vamos voltar agora para a parábola. Lucas 8, versículo 16. Primeira coisa que eu gostaria que os irmãos percebessem é que o verdadeiro discípulo não esconde aquilo que crê. O verdadeiro discípulo, ele não esconde a verdade da palavra de Deus. Nesse mundo de perseguição, nesse mundo corrompido, o que a gente percebe é que muitas vezes os crentes escondem e se envergonham daquilo que Deus quer para a nossa vida, da verdade do evangelho. Falar sobre se manter puro até o casamento hoje é motivo de vergonha. O jovem que fala disso, não, eu vou ter um relacionamento sexual só depois do casamento. É para ser taxado lá fora. E hoje os crentes têm vergonha disso, de se manter puro, ter um relacionamento puro até o casamento, o leito sem mácula, né? Então é um motivo de vergonha. Para muitos, ter uma atitude cristã de não se envolver com coisas erradas com o mundo é um motivo de vergonha. Quando um crente está dentro da faculdade, quando o crente está na escola, e os seus colegas estão fazendo algo de errado, ele se deixa ser levado para o quê? Para não ser escanteado. E ele acaba o quê? Abafando a verdade de Deus, quando na verdade ele deveria o quê? Expor. Ele deveria o quê? Transparecer a verdade do evangelho e ser uma luz ali. Então, muitas vezes, onde nós deveríamos iluminar, ser um farol, né? Conta as histórias antigas, quando não se tinha GPS, essas coisas, de viajantes, né? E conta a história que no navio ele ia... Aí perguntava, como é que você, se você se perder ali na bússola, como é que você se encontraria? Ele dizia assim, porque lá, do outro lado, tem um farol. E esse farol está ligado constantemente. Então, se eu me perder, eu sei que naquela direção eu posso me direcionar novamente. Irmãos, nós deveríamos ser um farol que brilha nesse mundo de trevas. Onde existe o bom senso bíblico, onde existe uma esperança, deveria ser refletido na nossa vida. Mas, infelizmente, muitas vezes temos nos envergonhado de ser como Cristo é. Ele diz no versículo 16, ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Naquela época não existia iluminação elétrica, né? Hoje a gente pega os quartos, pega uma luzinha, bota de lado, né?
põe uma luzinha na tomada embaixo para ter aquela luz ambiente. Naquela época não. A lamparina era fraca, eles procuravam a haste principal da casa, colocava lá no velador para que pudesse iluminar toda a casa. Antigamente era assim, no interior, quando não se tinha também energia elétrica. E ele está dizendo o quê? Ninguém, em sã consciência, pega uma candeia e bota num canto escondido. A gente põe aonde? No velador. Para quê? Para que todos, quando cheguem, entrem e vejam aquela luz, possam ser iluminados por aquela luz. O que é que ele está nos ensinando aí, irmãos? Nossa vida deveria refletir a verdade de Deus. Nós não deveríamos escondê-la, nós não deveríamos ocultá-la, né? Sobre esse texto em outro evangelho, em Mateus 5, 14 a 16, diz o seguinte, Mateus 5, 14 e 16, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, e aí ele está dizendo a comparação, assim como a gente põe a lâmpada no alto, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, a nossa vida deveria refletir em boas obras, em uma vida transformada para esse mundo como uma luz, como um farol. Ouvir, compreender a palavra de Deus, irmãos, é muito sério. Coloca sobre nós a responsabilidade de compartilhar com outros vidas transformadas, né? Essa semana eu gosto muito de usar figuras lá de casa, né? E essa semana eu estava tirando a roupa da máquina, ou era Carol que estava tirando, não lembro. Mas ela me fez uma pergunta: amor, tu desliga a máquina quando vai tirar a roupa? Eu disse, não. Aí ela disse, pois você deveria, porque você pode levar um choque. Aí eu olhei para ela e disse, como assim? Como é que você não me disse antes? Óbvio que eu enfatizei, né? Eu sou um pouco brincalhão. E eu disse, como é que você, 8 anos, se você não me disse, eu poderia ter morrido aqui. Irmãos, se seus colegas que vocês conhecem há 2, 5 anos, familiares 10 anos, que você convive constantemente com eles, soubesse que você sabe, que você tem a notícia mais importante da sua vida para dizer a ela, que não está em jogo um choque na máquina, mas a vida eterna, e ela não disse para você, e você não disse para ela, como seria a reação? Rapaz, tu está comigo todo dia na sala de aula, tu está comigo constantemente na minha... Nunca me falasse do inferno. Uma vez perguntaram para John MacArthur como deveria ser o relacionamento de uma pessoa que tem dentro dos familiares uma pessoa homossexual. E ele disse assim, o ato de amor maior é dizer o quê? A verdade daquela pessoa. Quando nós omitimos a verdade para o mundo em trevas, irmãos, nós só estamos fazendo o quê? Isso é egoísmo. É poupar a si da perseguição, é poupar a si de situações constrangedoras, é porque a gente está pensando em nós e não neles. Porque não existe coisa mais amorosa do que dizer o quê? Existe perdão, existe arrependimento, existe um céu eterno para você. Se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo. Não existe ato de amor maior do que falar o evangelho, do que ser luz nesse mundo corrompido. Agora é interessante a gente rir, por exemplo, na situação de Carol, né? Eu, obviamente, enfatizei, brinquei com ela. Como 8 anos você nunca me disse isso? As pessoas que nos cercam, será que elas poderiam dizer a mesma coisa? Como é que você escondeu essa verdade de mim? Você escondeu que eu estava indo para o inferno? Como é que você fez isso comigo? Por que você fez isso? Né? Todos aqui
creio eu, que foram libertos pelo Evangelho. Hoje a gente falou sobre como Deus, de maneira majestosa, nos conduz para próximo de si. E nós deveríamos o quê? Falar essa verdade a todos. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? O Evangelho, irmãos, não é pregado apenas em campanhas evangelísticas. Mas é quando você chega, você está no ponto de ônibus, chega alguém do lado, você apresenta o Evangelho numa conversa. É quando alguém vem desabafar para você, falar dos seus problemas, e você coloca ali o quê? A questão do Evangelho, a questão do pecado. É assim, de maneira natural, deveria ser natural para nós falar de Cristo. Nós deveríamos refletir, rapaz, fulano é diferente. Por que é diferente? Porque tem o Evangelho, tem a vida transformada nele. Não se envergonhe de ser luz e sal. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Vidas transformadas, vidas cheias de bons frutos, vidas que parecem com o nosso Senhor Jesus Cristo, não devem ser escondidas. A impressão que eu tenho, isso traz uma preocupação muito grande, irmãos, é sobre como os crentes de hoje em dia têm como objetivo não ser luz, mas esconder aquilo que acreditam. É interessante. Hoje tem um monte de crente envergonhado do que a Bíblia diz. Ah, Deus criou o mundo em 6 dias. Se você se envergonha disso, você é um tolo. Seu eterno poder se vê pelas coisas que são criadas. Muitas vezes a gente quer adaptar a verdade de Deus, que é imutável, com a mentira dos homens, e se envergonhando. Ah, eu tenho uma vergonha de falar que eu acredito em Noé. Noé, um barquinho lá que salvou, além de ser uma visão totalmente distorcida, porque além de você ter inúmeras razões, não apenas bíblicas, mas que são replicáveis em laboratórios sobre o dilúvio de Noé, relatos históricos, relato de Gilgamesh, em várias sociedades falam sobre esse dilúvio, né? Mesmo que não estivesse falando, a gente tem o quê? A palavra de Deus. Ou você acredita nela ou você rasga. Mas é interessante que cada vez mais a arqueologia, a história, ele tem ratificado aquilo que a palavra de Deus diz. O povo fala de universo antigo e uma terra antiga. Aí o James Webb tirou fotos do ponto mais extremo que pode ser conhecido do universo. Descobriu o quê? Em vez de estar velho o universo, ele está o quê? Novo, pronto, recente, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente se envergonha daquilo que nós não deveríamos nos envergonhar. Mas ser luz no meio de uma sociedade corrompida, um mundo corrompido, né? Então, muitas vezes a impressão que a gente tem é que tentamos esconder aquilo que cremos, tentamos esconder a verdade de Deus, tentamos esconder aspectos de piedade. Se alguém faz uma piada imoral, você deveria fechar a cara, você deveria corrigir, mas você está lá fazendo o quê? Rindo. Quantas vezes a gente não vê em rede social você curtindo foto sensual de não sei quem? Quantas vezes você não ri de piada imoral e você está lá curtindo? Quando nós deveríamos o quê? Reprovar as obras infrutíferas das trevas. Não aprovar, mas reprovar. Então, irmãos, o nosso objetivo muitas vezes hoje é esconder aspectos de santidade e piedade nesse mundo. Quando a palavra de Deus diz que devemos brilhar os valores eternos na nossa vida diante dos homens. E a gente não vê isso na vida dos crentes. A gente fica se perguntando se de fato aqueles que professam são de fato salvos. Pois o versículo seguinte vai falar sobre autenticidade. A gente sabe que existem ímpios que procedem como justos e justos procedem como ímpios. A gente sabe disso. Mas a falta de fruto deveria pelo menos levar a gente a o quê? A avaliar. Examine cada um a si mesmo se está na fé. Caso contrário, já estão reprovados. Deveríamos fazer um exame. Não é porque a gente está dentro da igreja, não é porque a gente está sentado nos bancos da igreja, que isso me torna filho de Deus. Dá uma avaliada. Como é que você chegou a Cristo? O que é que aconteceu na sua vida? Qual foi a decisão que você tomou? Quem é Cristo para você? Avalie isso para você entender. O verdadeiro discípulo, irmãos, ele é autêntico. E o tempo, muitas vezes, vai revelar isso. Versículo 17.
Nada há oculto que não haja de se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. De uma certa forma, irmãos, a verdade e o tempo andam juntas. Dado o tempo necessário, suficiente, a verdade vem à tona, as pessoas revelam quem são. E claro que diante do Senhor, nada está escondido, né? Duas coisas que o tempo pode revelar. A incredulidade em cerca de salvação, a Bíblia diz, saíram de nós porque não eram de nós. Sair de nós aqui não é sair de uma igreja e ir para outra igreja. É sair do meio do povo de Deus e o quê? E naufragar na fé. Apostatar da fé. Existem pessoas que andam na igreja e depois vivem como se Deus não fosse nada. Então o tempo muitas vezes vai revelar isso. Mas também, outra coisa que se revela, irmãos, é o que estamos alimentando. Se é o velho homem ou o novo homem. O tempo vai demonstrar isso. Vidas piedosas, o tempo vai revelar se a pessoa está alimentando o novo homem ou o velho homem. Essas coisas, se não se revelam aqui, devido à ausência de tempo, certamente se revelarão quando estiverem diante daquele cujo os olhos são como chama de fogo, e que tudo prescruta e sonda, e que nada está oculto diante dele. Então, diante dessa realidade, aquilo que cremos deve ser manifesto. Temos que ter muito cuidado com o que ouvimos, ou como ouvimos a verdade. Não é um assunto irrelevante, a palavra de Deus não é algo desnecessário. É uma verdade que é urgente e necessária. Revelar ela, mesmo que custe nossa liberdade, amizade ou qualquer outra coisa, se faz necessário. Por que devemos fazer isso? Porque somos luz nesse mundo. Olha o versículo 18, que fala sobre ter cuidado como nós ouvimos. Vê depois como ouvis. O modo como nós ouvimos deve ser algo que nós devemos prestar atenção. Por quê? Porque ao que tiver lhe será dado. Você está ouvindo, está praticando, a Bíblia vai levar você a ser cada vez mais o que? Piedoso, mais próximo do Senhor. Mas se você tem ouvido e não tem praticado, então o que é que vai acontecer? Sua vida espiritual vai, como é que utilizaria a palavra? Definhar. Até aquilo que você tem lhe será tirado. Então ele diz, vê depois como ouvis. Irmãos, não se satisfaçam em vir à igreja ou ir à palavra de Deus simplesmente para ler. Diga, Senhor, fala comigo. Senhor, mostra aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti, me leva ao arrependimento. O salmista dizia o quê? Livra-nos dos pecados que são ocultos na minha vida, né? Então, nós, irmãos, deveríamos ter muito cuidado como nós ouvimos a palavra de Deus para que não tenhamos um coração endurecido, mas transformados. Somos aqui, ele está chamando a atenção no versículo 18, vê depois como ouvis, ele está dizendo o quê? Vocês são responsáveis como vocês estão ouvindo. Existe uma responsabilidade em relação àquele que fala da fidelidade, né? Um pai tem que ensinar o filho. O pastor tem que ensinar as ovelhas. Mas existe uma outra responsabilidade. Como o filho ouve, como as ovelhas ouvem. Então tenha cuidado como vocês ouvem, né? Somos responsabilizados do modo como estamos ouvindo. Na escola, quando eu dava aula, muitos pais iam lá reclamar porque o filho não estava aprendendo. E normalmente, na perspectiva do pai, se o filho não está aprendendo, é sempre problema de quem? Do professor. O professor não ensina bem. Isso pode ser verdade? Pode. Mas, normalmente, esse não é o problema. Às vezes o professor se dedica, estuda, ensina, repete. Mas o filho está onde? No mundo, vou falar que nem Jonathan, viajando na maionese, né? Então a culpa é do professor? Não, a culpa é do filho, que não tem ouvido, que não tem praticado, que não tem entendido, que não tem tirado dúvida, que pensa que a aula é para socializar. Existe a socialização? Existe, mas a aula também é principalmente para aprender, né? Então,
muitas vezes, irmãos, alegamos o problema apenas naquilo que é falado e não como é ouvido. Então, deveríamos ser luz e deveríamos atentar como temos ouvido a palavra de Deus, para que essa verdade possa ser colocada no canto mais alto, que possamos testemunhar nas nossas redes sociais aqueles que têm, testemunhar diante dos nossos familiares, nossas convicções, nossas perspectivas, né? Se você olhar hoje rede social de adolescente, pouco se fala de Cristo. Quero ver os adolescentes colocar um versículo. Importa-vos nascer de novo. Sede santos, pois eu, vosso Deus, sou santo. Coloca não. Por quê? Porque se envergonha do Evangelho. E muitas vezes não é só adolescente. Os adultos se envergonham de ter atitude de crente, de salvo em Cristo, quando deveria exalar o bom perfume de Cristo. Quando deveria ser luz. Até que ponto, irmãos, devemos ser luz? Será que a verdade é colocada no velador diante dos nossos familiares? Qual é a relação de importância que se tem com a verdade em agradar a família física, por exemplo? Quem tem prioridade na nossa vida? Aqueles que têm um lado físico, aqueles que têm um relacionamento físico, ou aqueles que querem caminhar na luz, ser luz, praticando a palavra de Deus? E aí a gente se pergunta por que esse texto está aqui, a partir do versículo 19. De repente ele está falando sobre candeia, e agora vai falar sobre quem? Jesus Cristo, seus irmãos e sua mãe. Mas percebam aí, nesses versículos, eu até marquei aqui para mostrar aos irmãos. Existe um tema que está sendo recorrente aqui nessa parábola. No versículo 18, ele diz: vede, pois, como ouvis. No versículo 21, ele diz o quê? No finalzinho, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Existe um tema que está relacionando a parábola da candeia e o relacionamento familiar. Qual é? Ouvir. Como ouve a palavra de Deus. E agora ele vai dar exemplo dos seus familiares. Versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos, né? A Bíblia cita pelo menos o nome de 3 irmãs, né? Vieram ter com ele seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência. E lhes comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu. E aí é um texto forte. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é por que esse texto está aqui. O tema que está sendo desenvolvido por Lucas aqui é o quê? Como nós ouvimos a verdade. E esse tema é recorrente, né? Nesse mesmo texto, em Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 21, revela que o contexto era de preocupação da mãe e dos irmãos. Os irmãos eram incrédulos, eles não criam em Jesus Cristo até a ressurreição de Cristo. A gente sabe disso. Mas eles estavam preocupados em Cristo ser o quê? Preso ou morto. E lá em Marcos 3, 20, diz o seguinte. Marcos 3, 20 e 21. Deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então, qual era a preocupação dos parentes de Cristo? Que Cristo estivesse fora de si, né? Por isso que eles chegam lá na multidão. Se você ver em Marcos 3 ainda, versículo 31, aí chega nessa mesma parábola, nessa mesma parte aqui de Lucas. Versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ou seja, por que a Maria e os irmãos de Cristo foram chamar Jesus Cristo? E aí é que está a questão para a gente entender do vínculo familiar. Eles queriam poupar Jesus Cristo de ser preso. Era esse o contexto. Eles queriam tirar Jesus Cristo do meio da multidão, preservar a vida de Cristo. E Cristo diz o quê? Para isso eu vim. Vocês se lembram quando Paulo está lá em Atos, né? E os anciãos de Éfeso chegam e ele diz o quê? Que vai passar
por prisões, o Espírito Santo diz a ele que vai ter prisões, o que é que eles fazem? Choram e pedem, Paulo não vá, Paulo não vá. Mas depois que Paulo explica que era necessário, ele diz o quê? Deixam Paulo ir, né? Então, nós mesmo tendo o temor de Deus, irmãos, podemos ter atitude errada. Os irmãos de Jesus Cristo eram incrédulos. E Maria, quem era Maria? Uma mulher temente a Deus, mas era uma mãe que estava preocupada com o seu filho. Se lembram lá quando Jesus Cristo nasceu, toda vez que o anjo falava com ela, ela fazia o quê? Guardava no seu coração. Então, por mais que ela soubesse a missão de Cristo, lhe doía o coração saber que ele ia padecer por todas aquelas coisas. Então, quando ela chega lá junto com seus demais filhos, então o intuito era o quê? Ir contrário a uma vontade de Deus. É nesse contexto que se encontra essa fala de Cristo. Então vamos voltar para o nosso texto de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 19. E aqui nós temos os irmãos incrédulos e a mãe temente a Deus, mas que queria preservar a vida do seu filho, né? Então, nesse texto aqui, ele vai falar que proximidade é revelada pelo cumprimento da vontade de Deus. Observe o versículo 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Se meus parentes físicos não querem fazer a vontade de Deus, minha proximidade não é com eles. Irmãos, é difícil ouvir isso. É muito difícil ouvir isso. Mas se em relação à família física, o Senhor Jesus Cristo diz isso, em relação ao mundo, imagine só, né? Quantas vezes a gente não quer agradar o mundo indo contrário à palavra de Deus? O ponto de Cristo é que as relações com Ele não são definidas em termos humanos por laços físicos ou familiares. Aqueles que têm um relacionamento com eles são aqueles que ouvem e praticam. E o Senhor expressa isso novamente em Lucas 11, 27. Cheguem até Lucas 11, 27 e 28. Diz o seguinte: e aconteceu que, dizendo eles estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. É o que Cristo vai dizer. Antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Eles queriam exaltar Maria. Bem-aventurada a mulher que te deu de mamar. Ele está dizendo, não, bem-aventurado quem me ouve e pratica aquilo que ouve. Essa é uma pessoa feliz, né? Então, nas relações humanas, irmãos, não são um problema. Jesus Cristo nunca foi contrário no sentido de ser ruim com seus familiares. Não é isso que está dizendo aqui. Não é isso que eu estou dizendo a vocês em relação aos seus familiares. Mas o que está dizendo que a prioridade do nosso relacionamento é com aqueles que querem fazer a vontade de Deus, né? Quer fazer a vontade de Deus. Isso também se vê até no final, quando Jesus Cristo vai para a morte. Quem está diante dele? A sua mãe e outras mulheres. E ele olha para João. Maria tinha outros filhos, mas ele coloca um cuidado de Maria para um filho espiritual. Ele diz o quê? Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E lá no texto diz o quê? Desde aquele dia, Maria foi cuidada por quem? Por João. O cuidado espiritual. Jesus Cristo dizendo assim: não há ninguém que tenha me seguido, que tenha deixado pai, mãe, irmãos, que tenha ganhado muito o quê? Mais pais, mães e irmãos. Isso é grandioso, irmãos. Existem irmãos que são mais próximos do que irmãos de sangue. Existem relacionamentos dentro da igreja, cuidado dentro da igreja, que é muito maior do que cuidado familiar. Tem gente que entrega a sua vida a Cristo, como era na igreja primitiva, era expulso de casa, perdia sua herança, perdia suas propriedades, enquanto na igreja era o quê? Acolhida e cuidada. É assim que funciona a igreja. É isso que é a igreja, irmãos. Então, aqui, essa ligação com aqueles que ouvem e praticam é o que determina o relacionamento. Será que você tem dado ouvido ao que o Senhor diz, sido luz no meio dessa geração corrompida? Só para encerrar,
o texto de Filipenses 2,15. Filipenses 2,15 diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual deveríamos fazer o quê? Resplandecer como astros no mundo. Nós deveríamos brilhar, irmãos, à luz do Evangelho. E temos apagado essa luz para querer viver como o mundo, ser mais um no meio da multidão. Não temos nadado contrário à maré, temos ido junto com a maré. Não temos buscado agradar a Deus com nossa vida, mas procurado imitar as características do mundo. A gente não se preocupa o que Jesus Cristo fez e como a gente está imitando. A gente se preocupa o que o mundo está fazendo para fazer igual, para ser aceito, para ser elogiado. E infelizmente quem vive assim, irmãos, não tem sido luz. Tem pegado sua luz e escondido debaixo de uma panela que não tem iluminado nada. Ninguém que tem contato com você pode dizer: esse aí teve com Jesus Cristo. Esse aí é um deles. Olha o jeito que ele se porta. Olha o jeito que ele fala. Olha quais são as prioridades. Olha o assunto. Será que as pessoas têm identificado você como luz? Ser sal no meio dessa geração, resplandecer a luz do Evangelho, a verdade de Deus, tem se envergonhado? Então, ninguém pega uma candeia. Só encerrar lendo agora Lucas 8, versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Amém? Que você possa ser luz do Senhor, e se não é, que hoje você possa tomar uma decisão: Senhor, me arrependo, eu quero ser uma luz, eu quero brilhar a tua luz. Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra que mostra aquilo que necessitamos. Se nessa noite temos andado sobre a escuridão desse mundo corrompido, amado as coisas do mundo, amado o prazer do mundo, e não refletindo a tua luz, a luz do teu Evangelho, uma vida transformada para esse mundo corrompido, que possamos pedir perdão, que possamos reconhecer nossa culpa, que possamos confessar diante de ti e pedir teu auxílio. Que possamos, Senhor, diante da tua palavra revelada, perceber a importância de ouvir de maneira correta. Que possamos perceber a importância de manifestar a tua palavra a esse mundo como um luzeiro. Que possamos identificar-nos com aqueles que querem ouvir tua palavra e praticá-la. Que esse seja o tipo de povo que eu queira me alinhar, que eu queira me conduzir, que eu queira me relacionar como Jesus Cristo colocou como prioridade. Que possamos, Senhor, ter isso como prioridade na nossa vida. Nos ajuda em nossas faltas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Seja muito bem-vinda, Aurilida. Deus abençoe. Cada um de vocês, Deus abençoe. Estamos despedidos, culto de oração, quarta-feira às 7h30. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada debaixo da proteção do nosso Deus. Amém? Estamos despedidos.